Vida Digital, com Vini de Oliveira. Existe uma lei no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas que ainda não está em vigor, entra em vigor a princípio em agosto de 2020, e a gente vai saber exatamente o que é essa lei, do que ela trata, o que ela protege, afinal, como vai funcionar essa regulamentação, na coluna de Vini de Oliveira. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, nossos ouvintes. Eu gosto do seu a priori, né? Porque a gente nunca sabe essas coisas no Brasil, né? Sobre legislação. Exato. Sempre existe uma possibilidade de mudanças, né? Pois é. E aí, pensando nisso, é que eu trouxe uma especialista da área, né? Uma convidada hoje, uma honra. A gente está aqui com a doutora Juliana Nóbrega, né? Que ela tem o foco, um dos principais focos de atuação dela é nessa área digital e vai nos ajudar muito nesse assunto, porque não é só uma questão de tecnologia mais, né? É muito mais uma questão do direito e nada melhor do que a gente ter pessoas boas para contribuir conosco aqui na nossa coluna. Mesmo, doutora Juliana Nóbrega, seja muito bem-vinda ao CBN Cotidiano. Muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes, prazer estar aqui. Então vamos começar falando dessa Lei Geral de Proteção aos Dados, porque é uma lei específica sobre privacidade e proteção de dados no Brasil. Então, não é só no Brasil, é um movimento que está acontecendo em todo o mundo. A gente sabe que é um direito à privacidade e a nossa proteção à privacidade da nossa vida, é um direito humano. Então, começou um movimento forte na Europa com a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados dele, da União Europeia. E o Brasil, ele meio que compilou a ideia que foi surgida lá na GDPR aqui para o nosso país. O que engloba, assim, de formas gerais, né, rapidamente, o que engloba essa lei? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como fundamento a privacidade, a honra, a imagem, o direito à liberdade de expressão. E essa questão da liberdade de expressão é que é bem polêmica, né? Porque aí as pessoas questionam o que é liberdade de expressão e o que é ofensa. Exatamente. E aí a gente tem que ter todo um cuidado na hora de tratar esses dados com relação à liberdade de expressão, vem também para promover o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia no país. O que vem acontecendo muito, sabe, Carla, e para esclarecer para os nossos ouvintes, é que atualmente não existe nada que regule ou controle esse armazenamento de dados nas mais variadas vertentes. Então, por exemplo, quando a gente está, hoje em dia, por exemplo, nas redes sociais, a gente faz uma pesquisa sobre algum assunto, você está pesquisando um livro, um tênis, a partir daquele momento você começa a ser bombardeado por campanhas publicitárias, por exemplo. Então, a partir dessa legislação, vai ter que ter um maior controle. No momento que você, por exemplo, eu como produtor de conteúdo, eu de repente ofereço um material gratuito lá, um e-book para as pessoas, esses dados vão ter que ser tratados de alguma forma, controlada e apresentado como isso está sendo utilizado. E a partir do momento que, por exemplo, Carla desejar que seja eliminado esses dados, obrigatoriamente eu tenho que eliminar e comprovar que eu eliminei esses dados. Existe um grande problema hoje no uso da internet, que são as autorizações, né? Quando você baixa um aplicativo, por exemplo, tem lá as normas que você é obrigado a ler. Termos de uso e condições. Exatamente. É obrigado a ler. Estava buscando aqui essa palavra. Lê. Termo de uso e condições. Você é obrigado a clicar. Li e aceito. Mas ninguém lê e aceita assim mesmo. Quais são os riscos disso? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Na sequência tem o repórter CBN e eu volto com a coluna Vida Digital. Hoje recebendo a doutora Juliana Nóbrega, que é especialista em Direito Digital. A gente volta já já. São 4h33. Hoje no Vida Digital a gente está recebendo aqui, eu e Vini de Oliveira, estamos recebendo a advogada especialista em Direito Digital, Juliana Nóbrega, e está falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. No bloco anterior a gente estava falando sobre a questão do termo de uso, da política de privacidade, que geralmente quando a gente vai usar um aplicativo, um site de compras, a gente marca lá a caixinha, li e aceito, mas mentira, não li nada, o negócio estava em inglês, eu não tive paciência, era grande, era muita letra, não quis ler aquilo. E aí, depois que eu aceitei, já era? Não já era, né? Você tem o direito de acompanhar e a empresa tem a obrigatoriedade de enviar relatórios quando você solicita
de como os seus dados estão sendo tratados. Se você perceber que algum tratamento está sendo violado de acordo com o que você assinou, você pode solicitar que ela tome as providências. Mas se depois eu perceber que, por exemplo, aquela empresa está compartilhando as minhas informações pessoais, isso estava na política, nos termos da empresa, eu não vi e eu aceitei. Tem alguma forma de recorrer, de falar, não, eu não quero que as minhas você informações pode sejam usar, compartilhadas? porque quando você assina um documento, pressupõe-se que você leu e que você aceitou todas as condições que estavam lá. Então, juridicamente falando, você pode pedir para a empresa não compartilhar mais. Envia uma solicitação como essa e a empresa ela tem a obrigatoriedade de não compartilhar com a empresa X. Entendeu? A recomendação que eu posso passar para os nossos ouvintes aí que estão acompanhando, que é realmente uma coisa muito complexa, para a gente que não tem a ver com direito, a gente vai sofrer muito com isso, e a gente tem que entender que, a partir de agora, a gente tem que tratar a instalação de um aplicativo ou qualquer tipo de contratação digital como um contrato, como outro qualquer. Então a gente tem que pressupor que a gente precisa ler esse contrato, do mesmo jeito que faz o contrato de uma empresa de telecomunicações, de telefonia, de água, de luz, enfim, qualquer contrato, a mesma situação com nossos aplicativos. A gente não tem esse processo de gestão. A gente instala, desinstala e a gente não sabe o que tem instalado. Tem pessoas que têm centenas de aplicativos instalados, instalou uma vez, usou uma vez e não usa mais. E esses dados estão sendo enviados para as nuvens. Quais são os dados que são protegidos pela Lei de Proteção de Dados? Qualquer dado que seja passível de identificar uma pessoa. CPF, nome, foto, CPF, nome, e-mail. endereço, e-mail, telefone. E os dados sensíveis que a lei trata, que é a questão da etnia, raça, sexo, alguma questão de saúde, relacionada à saúde, posicionamento político, são dados sensíveis. E quem está obrigado a cumprir essa lei? Todos que usam dados para fins comerciais. Então, se eu disponibilizo no meu restaurante um sinal Wi-Fi e acontecer qualquer coisa ali usando aquele Wi-Fi, eu sou responsabilizada? Você, sim, é responsabilizada sim. O pessoal usa muito, né? Quando vai nos lugares públicos, acessa ali, mas você não sabe como é que aquela empresa que está fornecendo aquele serviço está guardando e com quem ela está compartilhando aqueles dados. Essa informação ela é muito importante para os nossos ouvintes ficarem atentos, porque a partir de agora, qualquer pessoa física ou jurídica que tiver qualquer tipo de tratamento digital de informação, ela vai ter que prestar conta disso. Não só digital, mas físico também, tá? Por que de físico também? Físico, documentos físicos também. É tanto que nós, advogados, precisamos estar atentos. Porque muitas vezes, advogados e quem trabalha com contratos, geralmente, assim, que é o exemplo que está vindo, cartórios. Se você chega para tirar cópia de um documento pessoal, como é que você vai guardar aquilo ali? Aquilo é físico. Uhum. Às vezes Certo. é um dado, eu tô falando como um dado. É um dado sensível. Então, a lei ela é clara, ela serve tanto para dados físicos quanto digitais. Então, para os nossos ouvintes se posicionarem, por exemplo, imagine um microempreendedor individual, um ambulante na praia, no nosso verão aqui agora, ele está utilizando maquineta para vender bronzeador, um picolé. Aqueles dados ali, eles são passíveis de participar da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, um dos grandes questionamentos que eu quero fazer a pergunta para a doutora Juliana, como vocês do direito e o Congresso tá tratando esse tipo de coisa, porque a gente entende que hoje mais de 90% dos empreendedores do Brasil são micro e pequenos. E esse pessoal realmente muitas vezes não tem formação digital. Nós sabemos das nossas áreas de atuação e a gente não tem braço, não tem tamanho de empresa para comportar a contratação, por exemplo, de um gestor digital desses dados. Só para conhecimento, tem grandes empresas de faturamento de mais de 1 bilhão que ainda não estão em compliance digital, que é o que a gente chama, está em conformidade com a lei. Então, é um problema educativo que o governo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autarquia que vai ficar responsável por fiscalizar todo o cumprimento da lei, e nós, advogados, temos a obrigação de educar essas pessoas, de orientar essas pessoas que elas precisam estar em conformidade, que elas precisam estar atentas. Mas essa educação vai ser punitiva a priori? Não, punitiva não.
de multas, passível de multas? Não, Como é que vai ser? Como é que será o processo? Existe um projeto de lei, além do projeto de lei de postergar a legislação para 2022, existe outro que regulamenta, muda a LGPD, no sentido de quando a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, for regulamentar a aplicação das penalidades, inclusive da multa, que ela é altíssima, ela cria uma forma progressiva de aplicação dessas penalidades, já justamente como uma forma educativa e que seja num prazo de 2 anos. Está no Congresso Nacional esse projeto de lei. Todo cidadão ele tem um direito, ele pode acompanhar todos esses projetos de lei, é só colocar lá no site de pesquisa que encontra. Então, a priori, a partir de 16 de agosto, que é quando entraria em vigor. Passando esse projeto de lei Mas já existe essa possibilidade de o projeto da Lei de Proteção aos Dados não entrar em vigor em agosto. Por quê, doutora? Então, existem diversas críticas no meio, entre os estudiosos. A exposição de motivos da mudança da data do parlamentar, ela foi baseada numa reportagem do site Valor Econômico, que apontou que a grande maioria das empresas, inclusive as grandes empresas, elas ainda não têm caixa, como o mesmo problema que você falou da MEI, não tem caixa para entrar em compliance, em conformidade digital. Porque quando você vai fazer todo o compliance da empresa, a análise da empresa, muitas vezes, na sua grande maioria, você vai ter que mudar até o modelo de negócio da empresa. E como é que aquela empresa está entregando aquele produto ou serviço, já para conseguir entrar em conformidade com a lei. Então, é uma mudança até cultural da empresa. Então, mas realmente, já tem 2 anos essa discussão, exatamente, né? Já tem 2 anos, e aí é onde entra a minha crítica pessoal, tá? Peço licença e respeito a quem respeito quem não concordar, mas eu vejo que é uma estratégia política por questões de proximidade das eleições. Esse ano de 2020, porque inclusive para as eleições muita coisa mudaria, né? Exatamente. É uma estratégia semelhante ao que aconteceu com o Cambridge Analytica, né, lá nos Estados Unidos, nas eleições presidenciais, eles conseguirem utilizar de forma mais livre, entre aspas, para fazer a propaganda eleitoral, coletar e-mail, coletar telefones, WhatsApps, etc., para fazer a propaganda eleitoral. Qual a sua recomendação, doutora Juliana, a partir de agora, visto que nós temos ainda alguns meses para nossos ouvintes que devem estar pensando como é que vão começar a agir a partir de agora, a respeito desse assunto? Olha, a partir de agora é começar a cobrar das empresas um tratamento e um nível de segurança maior. E internamente, o que eles podem fazer para evitar problemas? Internamente é criar sistemas de segurança da empresa que garanta a segurança dos dados. Apesar da Lei Geral de Proteção de Dados ainda não estar em vigor, é importante lembrar para todos que as empresas elas podem ser punidas, sim. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor e nós temos um Marco Civil da Internet em vigor que podem aplicar multa. Inclusive, semana passada, o Facebook foi multado pelo Ministério da Justiça em R$6 milhões, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Doutora Juliana, muito obrigada pela participação aqui no CBN Cotidiano, na coluna Vida Digital. Obrigada, Vini, até semana que vem. Até semana que vem, Carlinha, que bom que o debate foi muito rico aqui hoje à tarde. Doutora Juliana Nóbrega falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada.